No princípio Deus criou os céus e a terra. Êxodo. Ora, estes são os nomes dos filhos de Israel que entraram no Egito, entraram com Jacó, cada um com sua família. Levítico. Ora, chamou o Senhor a Moisés e da tenda da revelação e lhe disse: Números. Números. Falou o Senhor a Moisés dentro do Sinai, na tenda da revelação, no primeiro dia do segundo mês, no segundo ano depois da saída dos filhos de Israel da terra do Egito, dizendo: Deuteronômio. Deuteronômio. Estas são as palavras que Moisés falou a todo Israel, além do Jordão, do deserto de Araba, de fronte de Sufé, entre Parã, Tofel, Labã, Azerote e de Raabe, Zarrabe. Josué. Josué. Depois da morte de Moisés, servo do Senhor, falou o Senhor a Josué, filho de Nun, servidor de Moisés, dizendo: Juízes. Depois da morte de Josué, os filhos de Israel consultaram ao Senhor, dizendo: Quem dentre nós subirá primeiro aos cananeus para pelejar contra eles? Ruth. Nos dias em que os juízes governaram, houve uma fome na terra, pelo que um homem de Belém de Judá saiu para peregrinar no país de Moabe, ele, sua mulher e os seus 2 filhos. Primeira Samuel. Houve um homem de Ramataim Zofim, na região montanhosa de Efraim, cujo nome era Alcana, filho de Jeroão, filho de Eliu, filho de Tu, filho de Zufé, Eframita.
2 Samuel. Depois da morte de Saul, tendo Davi voltado da derrota dos Amalequitas e estando a 2 dias de Ziclag, Ziclag. Primeira Reis. Ora, o rei Davi já era velho de idade, muito avançada, e, por mais que cobrisse de roupas, não se aquecia. Segunda Reis. Depois da morte de Acabe, Moabe se rebelou contra Israel. Primeira Crônica, Adão, Sete, Enos. Segunda Crônica. Ora, Salomão, filho do rei Davi, fortaleceu-se seu reino, e o Senhor, seu Deus, era com ele muito engrandeceu. Esdras. No primeiro dia de Ciro, rei da Pérsia, para que se cumprisse a palavra do Senhor, proferida pela boca de Jeremias, despertou o Senhor o espírito de Ciro, rei da Pérsia, de modo que ele fez proclamar por todo o seu reino, de viva voz, e também por escrito, este decreto. Jó. Havia um homem na terra de Uz, cujo nome era Jó. Este homem íntegro e reto, que temia a Deus e se desviava do mal. Salmos. Bem-aventurado o homem que não anda segundo os conselhos dos ímpios, e nem se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Provérbios. Provérbios de Salomão, filho de Davi, rei de Israel. Eclesiastes. Palavra do pregador, filho de Davi, em Jerusalém. Cântico dos Cânticos. Cântico dos Cânticos. O Cântico dos Cânticos, que é de Salomão.
Isaías. Opa. Não era um sonho, é realidade. João viu a cidade santa. Oh, meu Deus. Isaías. A visão de Isaías, filho de Amós, que teve a respeito de Judá e Jerusalém nos dias de Uzias, Jotão, Acais, Ezequias, reis de Judá. Jeremias. A palavra de Jeremias, filho de Ilquias, e um dos sacerdotes que estava a Anatote, em Anatote, na terra de Benjamim. Lamentações de Jeremias. Como está sentada e solitária a cidade que era tão populosa, tornou-se como viúva, a que era grande entre as nações. A que era princesa entre as províncias tornou-se avassalada. Zaqueu. Ora, aconteceu no 30º ano, no quarto mês, no dia 5º do mês, que estando no seu meio dos cativos, junto ao rio Quebar, que abriram os céus e teve visões de Deus. Daniel. Daniel. No terceiro ano do reinado de Jeolaquim, rei de Judá, veio Nabucodonosor, rei da Babilônia, a Jerusalém e a sitiou. Oséias. Oséias. A palavra do Senhor veio a Oséias, filho de Elé, nos dias de Uzias, Jotão, Acais e Ezequias, reis de Judá, nos dias de Jeroboão, filho de Joás, rei de Israel. Joel. A palavra do Senhor foi dirigida a Joel, filho de Betuel. Amós. Amós. As palavras de Amós, que está entre os pastores de Tecoa, que ele viu a respeito de Israel nos dias de Uzias, rei de Judá, e nos dias de Jeroboão, filho de Joás, rei de Israel, dos anos antes do terremoto.
Opa. Vamos. Abias. Abidias. A visão de Abdias, assim o Senhor Deus, a respeito de Edom. Temos ouvido novas partes do Senhor, porque entre as nações foi enviado um mensageiro a dizer: Levantai-vos e levantemos contra ela para a guerra. Jonas. Ora veio a palavra do Senhor a Jonas, filho de Amitai, dizendo: Jonas, Miqueias, Miqueias. A palavra do Senhor veio a Miqueias, Morasita, nos dias de Jordão, Acais e Ezequias, reis de Judá, a qual ele viu sobre Samaria e Jerusalém. Miqueias, Naum, oráculo cerca de Níver, livro de visão de Naum, o ecosista, é o cos, é o cosita, é o cosita, é o coisita, é o coisita, é o coisita, é o coisita, é o coisita. Não era um sonho. Abacuque. Abacuque, o oráculo que o profeta Abacuque viu. Sofonias. 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 A palavra do Senhor veio a Sofonias, filho de Cuche, filho de Gedalias, filho de Amarias, Mãe! nos dias de Joias. Ela tá aí na frente. Filho de Amon, rei de Judá. Tá certo, eu comprava no tá? Tá tudo bem, filho. Passei em casa, tranquilo. Ageu, no segundo dia do rei Dário, no sexto mês, no primeiro dia do mês, veio a palavra do Senhor por intermédio do profeta Ageu, Zorababel, governador de Judá, filho de Salatiel, a Josué, sumo sacerdote, filho de Zoradaque, dizendo: Zacarias.
Zacarias, no 8º mês do 2º ano de Dário, veio a palavra do Senhor ao profeta Zacarias, filho de Berequias, filho de Ido, dizendo: Malaquias. A palavra do Senhor a Israel por intermédio de Malaquias. Mateus. Livro da genealogia de Jesus Cristo, filho de Davi, filho de Abraão. Marcos. A princípio, o Evangelho de Cristo, Filho de Deus. Princípio do Evangelho de Cristo, Filho de Deus. Marcos. Lucas. Visto que muitos têm compreendido fazer uma narração coordenada dos fatos entre nós que se realizaram. João. No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Não era um sonho, é realidade. Atos. Fiz primeiro tratado ao Teófilo acerca de tudo quanto Jesus começou a fazer e ensinar. Teófilo. Não, foi Atos aqui. Romanos. Paulo, servo de Cristo, chamado para ser apóstolo, separado para o Evangelho de Deus. Coríntios. 1 Coríntios. Paulo, chamado para ser apóstolo de Jesus Cristo pela vontade de Deus, irmão de Sóstenes. Coríntios 2. Coríntios. 2 Coríntios. Paulo, apóstolo de Jesus pela vontade de Deus, irmão de Timóteo da igreja de Deus que está em Corinto, com todos os santos que estão em toda a Caia. Gálatas. Gálatas. Paulo, apóstolo, não da parte dos homens, nem por intermédio de homem algum, mas sim por Jesus Cristo e por Deus Pai, que ressuscitou dentre os mortos. Efésios.
Paulo, apóstolo de Cristo, pela vontade de Deus, aos santos que estão em Efésio e fiéis em Cristo Jesus. Filipenses. Paulo e Timóteo, servo de Jesus Cristo, e todo santo em Cristo Jesus, que estão em Filípios, com os bispos e diáconos. Colossenses, Paulo, apóstolo de Cristo Jesus, pela vontade de Deus, irmão de Timóteo. Tessalonicenses. Paulo, Silvano e Timóteo, a igreja dos Tessalonicenses, em Deus Pai e o Senhor Jesus Cristo, graça e paz vos sejam dadas. Graça e a paz do Senhor, porque Ele é o Senhor, sua vontade vai sempre reinar, terra e céu. 2 Tessalonicenses. Paulo, Silvano e a igreja dos Tessalonicenses, em Deus nosso Pai, Senhor Jesus Cristo. Paulo, apóstolo de Cristo Jesus, segundo o mandamento de Deus, nosso Salvador, e de Cristo, a esperança nossa. 2 Timóteo. Segundo Timóteo, Paulo, apóstolo de Jesus Cristo, da vontade de Deus, segundo a promessa da vida que está em Cristo Jesus. Tito Tales. Tito, Paulo, servo de Deus e apóstolo de Jesus Cristo, segundo a fé dos eleitos de Deus e do pleno conhecimento da verdade, e que, segundo a piedade, Filemão, Paulo, prisioneiro de Cristo, irmão de Timóteo, ao amado de Filemão, nosso companheiro de trabalho. Hebreus. Havendo Deus antigamente falado muitas vezes e de muitas maneiras aos pais pelos profetas, Tiago, servo de Deus e do Senhor Jesus Cristo, as 12 tribos da distinção, saúde. Tiago fica depois de Hebreus. Por isso que eu nunca consigo encontrar. Primeira Pedro. Pedro, apóstolo de Jesus Cristo, aos peregrinos da dispersão no ponto da Galácia, Capadócia, Ásia e Bitínia.
Segunda Pedro, Simão Pedro, servo e apóstolo de Jesus Cristo, aos quais que conosco lançaram a fé igualmente preciosa da justiça do nosso Deus e Salvador Jesus Cristo. Primeiro João. 1 João, ao que este era dado o princípio, o que vimos com nossos olhos, que contemplamos as nossas mãos e apalparam a respeito do verbo da vida. Segundo João, o ancião, a senhora eleita e os filhos os quais eu amo em verdade, e não somente eu, mas também todos os que conhecem a verdade. Terceiro João, o ancião amado de Gaio, a quem eu amo em verdade. Judas. Oxi. Judas. Judas, servo de Jesus Cristo, irmão de Tiago, aos chamados, amados em Deus Pai e guardados em Jesus Cristo. You would believe. Apocalipse. Revelação de Jesus Cristo, que lhe deu para mostrar aos servos as coisas em brevemente devem acontecer. E enviando pelo seu anjo, as notificou ao servo João, o qual, aventurado aquele que lê, e é bem-aventurado os que ouvem as palavras dessa profecia e guardam as coisas que nela estão escritas, porque o tempo está próximo. João e as 7 igrejas da Ásia, graça a vós e paz da parte daquele que é e que era e o que há de vir, e dos 7 espíritos que estão diante do seu trono, a parte de Jesus Cristo, que é a fiel testemunha, o primogênito dos mortos, príncipe dos reis da terra, aquele que nos ama e pelo seu sangue libertou dos nossos pecados e nos fez reino, sacerdote para Deus, nosso Pai. A ele seja glória e domínio pelos séculos dos séculos. Amém. Eis que venho com as nuvens, e todo olho o verá, até mesmo aqueles que o transpassaram, e todas as tribos da terra se lamentarão sobre ele. Sim, amém. Sou o Alfa e o Ômega, diz o Senhor Deus, aquele que é, aquele que era e aquele que há de vir, o Todo-Poderoso. Eu, João, irmão do vosso companheiro, conosco na aflição, no reino e na perseverança em Jesus, estava na ilha chamada de Patmos por causa da palavra de Deus e do testemunho de Jesus, e foi arrebatado em espírito no dia do Senhor, e eu vi por detrás de mim uma grande voz com a trombeta, que dizia: o que vês, escreve num livro e envia às 7 igrejas de Efésio, Esmirna, a Pérgamo, a Tiatira, a Sardes, a Filadélfia e a Laodicea.
voltei-me para ver quem falava comigo. Ao voltar-me, vi sete cordeiros de ouro, cingidos na altura do peito com um cinto de ouro, e a sua cabeça e cabelos eram brancos como lã branca, como a neve, e os seus olhos como chama de fogo. E os seus pés semelhantes a latão reluzentes que fora refinados numa fornalha, e sua voz como a voz de muitas águas, e tinha nele uma e tinha na sua destra 7 estrelas, e da sua boca saía uma aguda espada de 2 gumes, e o seu rosto era como o sol, quando resplandecesse a sua força. Quando eu vi, caí aos seus pés como morto, e ele pôs sobre mim a sua destra, dizendo: Não temais, eu sou o primeiro e o último, é o que vivo, e o que é vivo foi morto, mas eis aqui estou vivo. Não, é o que vivo, fui morto, mas eis aqui estou vivo pelos séculos dos séculos, e tendo as chaves da morte e do Hades. Escreve, pois as coisas que tem vistos e as que são, e as que depois desta hão de se suceder. Eis que os mistérios das estrelas que vistes na minha destra e dos cordeiros de ouro, e as estrelas são os anjos das 7 igrejas, e os 7 candeiros são as 7 igrejas. Apocalipse 2. Ao anjo da igreja em Efésios escreveu isto, daquele que tem na sua destra as 7 estrelas, que anda no meio dos candeiros de ouro. Candeiros, eu acho que é. Conheço as tuas obras e o teu bom trabalho, perseverança, sei que não pode suportar os maus, que puseste à prova aos que dizem ao apóstolo e não são o que achastes mentiroso. Tende de perseverança e por amor do teu nome sofreste e não desfaleceste. Tendo, porém, contra ti, deixa. E aí, arrumou? Cadê o outro? Ali. Quem foi?